Olá, passadas as festas do final do ano, a renovação de planos, a economia começa a mostrar os seus rumos e os seus indicadores. E a partir desses indicadores e da avaliação de como está o nosso país, a crise, o ambiente eleitoral para esse 2018, nós temos condições de conversar com você que está em casa para, através do nosso exercício público aqui na TV Câmara e na Rádio Câmara e também na página da internet, poder contribuir com a avaliação de cenário para que você organize um pouco a sua vida, se você for consumidor do dia a dia, se você for empresário. Para isso, nós convidamos o economista Carlos Setti de novo para prestar a sua colaboração aqui conosco nessa TV pública. Obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui, Nelson. Antes de falar da questão dos indicadores de algumas variáveis para 2018, Carlos, ia voltar, pensando no leigo sobretudo, no jargão do economês do dia a dia, para olhar o que aconteceu até agora sob o seguinte ponto de vista. A gente saiu do fundo do poço, a gente está no meio do furacão ainda, em que estágio da crise a gente se encontra para tentar analisar 2018 e algumas variáveis? Eu penso que nós estamos na retomada. Nós já batemos o fundo do poço e nós estamos subindo. Todos os sinais da economia são evidentes em relação a isso. E penso que termina um ciclo penoso para todos nós, para a população mais simples, que começou em 2014. Então, é um ciclo que atingiu um auge muito grande em 2016, continuou em 2017, o ano que terminou foi muito difícil, mas já no segundo semestre do ano passado, já deu sinais evidentes que a gente estava retomando. Então, acredito que 2018 será muito melhor em termos de resultado e esperamos que em termos também de emprego e renda. Quando a gente está falando de retomada, isso a despeito de algumas falhas e algumas mais estruturais da economia, da gestão pública no país. Por exemplo, déficit público. Nós conversamos aqui no histórico nosso de bate-papos de contribuição, de entender a nossa sociedade, que a gente comemorava o fato de ter feito, durante mais de uma década, a discussão sobre o controle fiscal. Sim. E a gente entra, como foi em 2017 para 2018, fazendo o orçamento negativo de mais de 160 bilhões de reais. De que forma, por exemplo, esse indicador, que depende do governo, interfere nesse cenário que a gente está querendo avaliar, Carlos? Olha, interfere muito, né? Porque toda vez que nós falamos em déficit público, para descomplicar um pouco a linguagem da economia, significa que o governo gasta mais do que arrecada. O nosso saudoso Tancredo Neves, quando eleito presidente há mais ou menos 30 anos atrás, ele já falava que a primeira coisa que ele ia corrigir era que o governo não pode gastar mais do que arrecada. Isso para agora é fácil da gente entender, há 30 anos atrás não. Aí ele não conseguiu tomar posse e tudo caiu por terra novamente. Então, o que acontece? Essa linguagem muito simples. Se alguém, não só o governo, mas nós na pessoa física ou uma empresa, gasta mais do que ela fatura, ela tende a se endividar e tende a se desequilibrar. Foi exatamente o que aconteceu com o governo, e de forma desastrosa, porque a partir do momento que ele começou a gastar mais do que estava tendo arrecadação, ele teve que fabricar alguns relatórios. Então a gente aprendeu a conhecer isso como contabilidade criativa. Não tem contabilidade criativa, Então alguém realmente colocava algumas soluções ali mágicas, entre aspas, e que na verdade não tinha solução. Quando a coisa pôde ser aberta, a gente viu que o buraco já vinha de algum tempo, mas que tinha que fazer alguma coisa. Começa a maquiar para as pessoas se lembrarem no dia a dia de alguns exercícios, põe dividendos que vão ser só aplicados numa outra fase para poder aumentar o volume de cá e diminuir o passivo, por exemplo. E exatamente, desculpa até relembrar essa parte, sem sair do foco da questão, que deu origem a algumas chamadas pedaladas, Sim. Dos governos federal, inclusive a questão da Dilma, e que levou a isso. Agora, isso é um problema muito sério, e quando você tem um crescimento negativo do país, que foi o que aconteceu em 2015 e 2016, nós crescemos negativamente, esse buraco aumenta, porque alguns compromissos já de desembolso estão no orçamento.
né, do governo. E aí ele tem que cumprir. E no Brasil, principalmente, algumas questões ligadas a projetos sociais foram cumpridos, depois foram diminuídos, foram tirados alguns. Na área educacional foi extremamente complicado, toda aquela questão de ter derrubado vários programas na área educacional, como Ciência Sem Fronteira, né, como alguns outros que atingiam assim, a questão da graduação, por conta de não ter mais recurso, né? Então, o desastre é muito grande, a solução não é de curto prazo, né? Você vê, estamos com 160 bilhões de reais, está se tentando fazer uma reforma da Previdência, que já virou uma caricatura daquela reforma necessária, né? Pontos importantes não estão sendo mexidos, que seria uma forma de você poder, a longo e médio prazo, resolver um pouco essa parcela. Hoje só se pensou nos 65 anos de idade, mais nada, né, maneira de dizer, mas que de alguma maneira isso não vai ajudar se não for resolvido também algumas reformas como da Previdência. Para resolver esse problema vai demorar. Nós entramos nele e vai demorar alguns anos para a gente poder voltar a ter um superávit e não um déficit. Mas como a gente está falando de cenário aqui para 2018, voltam os velhos temas que a gente analisou, infelizmente, nos outros anos. Sem essas mudanças estruturais, a gente vai continuar com algumas bases soltas. Como a gente diz no popular, pode ser que você até vai ter uma melhora em 2018, mas se não forem feitas as reformas, você vai ter um voo de galinha. Todo mundo conhece o voo de galinha, um voo curto, né? Não é um voo de águia, que eu vou lá em cima e dou uma rasante. É um voo curto de galinha. Pode ser que aconteça se as reformas não forem feitas ou forem mal feitas. Para analisar o cenário, vamos citar alguns dados ao longo do exercício aqui nosso, Carlos. Por exemplo, um deles, mesmo que sejam fora da ordem aqui racional, há uma preocupação do mercado em relação ao volume percentual da relação dívida-PIB. 80% é que o mercado está falando agora. É um custo muito alto para sustentar um país que tem o problema do efeito fiscal já agindo sobre a gestão pública. De que forma esse tipo de indicador interfere no que nós estamos falando? Se isso é uma preocupação mais do mercado, que também vão ter suas consequências. Olha, o Brasil pode se tornar um pagador não tão bom assim como a gente esperava. Sim. Olha, a primeira consequência é que foi tirado de nós a condição de bom pagador. Primeira consequência, isso é muito complicado. Rebaixamento de nota. Que a gente fala, a nota do país, né? Sim. Isso foi rebaixado já, só para citar historicamente, no governo Dilma ainda. Então isso é muito ruim para os que querem fazer um investimento. Então, alguém que quer colocar uma fábrica aqui no Brasil de qualquer produto, ele vai pensar, né? Fora a questão de investimento em bolsas de valores ou de papéis. Ele vai pensar no grau da segurança se o país está colocado como risco de dívida, né? De país insolvente, que foi onde nós estamos. Essa é uma primeira consequência. Você fala, pô, mas onde isso impacta? Impacta no crescimento econômico. Agora, se isso dá impacto no crescimento econômico, impacta na geração de empregos, afeta diretamente, então, o nosso consumidor, né? Afeta de outra maneira todo e qualquer programa social, que tinha alguns que vinham até bem, sobretudo na área de educação, né? Que também já não tem mais, então, inviabiliza a possibilidade das classes sociais menores terem um pouquinho mais de acesso ao grau superior por conta de que não tem como viabilizar isso, porque não há dinheiro. Então as consequências são enormes. Os juros foi controlado recentemente, mas num impacto normal, os juros nossos foi controlado porque a inflação baixou, né? Porque numa situação normal, o déficit público, como o governo tem que colocar papéis no mercado para ele arrecadar o fluxo de caixa dele para pagar essa conta, que não está vindo da arrecadação de impostos por conta do crescimento negativo, você tem uma tendência de ter um grau de atratividade para colocar esse papel, que é a taxa de juros, que é conhecido no mercado como Selic. Como a inflação baixou, o Banco Central conseguiu derrubar e ainda assim é uma das taxas reais maiores do mundo. Aí um outro indicador que a gente comentava aqui, mas baixou a inflação e a taxa de juros caiu para baixo de 2 dígitos, mas à custa da queda de consumo. Sem dúvida. E perda de renda. Perda de renda, perda de consumo
Então, é a pior maneira de você derrubar uma inflação. Você derrubou a inflação com recessão. Porque você colocou muito bem, a inflação que significa, por definição, a alta generalizada dos preços, então de todos os preços, da gasolina ao supermercado, quando ela baixa, porque todo mundo está vendendo no osso. Todo comerciante, de forma geral, está vendendo a margem está pequenininha. Então, como que ele pode gerar emprego se ele está vendendo no osso para sobreviver? Então, a inflação cai. Evidentemente que cai, porque eu não tenho aumento de preço, logo a inflação cai. Foi o que aconteceu. O último setor que caiu foi alimento, porque com a crise, mesmo grande, as pessoas não deixam de se alimentar. Então, o cara ainda ia no supermercado, fazia uma compra menor, comprava menos volume, mas ele ainda comprava, porque ele precisa se alimentar. Então, quando derrubou a inflação do alimento, derrubou a inflação. Então, Nelson, quer dizer, a ideia de que a inflação está baixa está por conta disso. É uma faca de dois gumes, né? Quer dizer, eu não gero emprego também. Já pensando nesse andamento dos meses de 2018, a tendência é que juros e inflação continuem nesses patamares baixos. Perfeito, baixos, continuem baixos. Juros deve continuar, para falar um pouquinho um percentual, em 7%, 7,5% talvez, é a previsão, né, do Boletim Focus, que é um boletim editado pelo Banco Central, mas que tem a pesquisa de todos os agentes econômicos. É super bem referenciada essa fonte, né, do Boletim Focus. Ele fala em 7, 7,5% de juros ao longo do ano, uma inflação de 4%, portanto vai continuar baixo. O que a gente espera, né, só para completar a sua pergunta, o que nós esperamos é que a inflação baixou por falta de demanda, que se as empresas, e é o que se espera das empresas agora, tenham produtividade, elas podem aproveitar uma inflação baixa, que elas não têm aumento de custos de mercadorias ou de matérias-primas ou de serviços, e pela produtividade ela começar a vender mais, gerar postos de trabalho e gerar renda. Isso volta ao ciclo virtuoso da economia, porque a hora que eu tiver renda, eu tenho consumo, e o consumo é que vai puxar as empresas. É possível que a gente tenha uma condição de cenário, então, de recuperação da capacidade produtiva da indústria, que atingiu um nível de ociosidade muito baixo, mas sem mexer na outra ponta da relação? É possível. Esse é um cenário que eu diria assim, as pessoas otimistas, né, do cenário estão fazendo. Exatamente a ideia que eu acabei de apresentar. Isso é perfeitamente possível. E vê que interessante, também as empresas vão ter um lucro maior, ou vão voltar a ter lucro, porque muitas estão mesmo na zona de sobrevivência. Para não fechar, eu fiz o que eu pude, eu estou aberto por sobrevivência, não porque eu estou ganhando. Outras fecharam, abriram recuperação judicial ou falência, muitas, né? Então é possível até do cara ter um ganho maior pela eficiência operacional. Agora, já que a gente está falando de baixa capacidade de produção, ociosidade alarmante no setor industrial em vários segmentos, isso de outro viés explica por que as exportações de 2017 foram bem? Explica, exatamente. Quando você tem um mercado interno fraco, as empresas chegam num nível chamado ponto de equilíbrio, que ela fala, ponto de equilíbrio é quando o seu lucro é zero, né, numa linguagem simples. Então ela chega a um ponto e fala, bom, eu não posso baixar mais daqui, porque eu corro o risco de fechar, ou eu corro o risco de perder competitividade. E para entrar no mercado internacional, você tem que ter competitividade. Se não tiver qualidade e preço, você não compete com China, com Canadá, Estados Unidos, com Alemanha, com França, você não compete. Então, o que acontece? O país e as empresas têm que ter isso. Aí, muitas empresas, em particular a indústria automobilística, a indústria de eletroeletrônicos, foram para o mercado externo, exatamente pela eficiência que eles têm, eles estão altamente robotizados, né, já num estágio superior de indústria, que talvez elas não tenham sucateado por isso. E isso é engraçado, olhando para trás, tinha então espaço sim para exportação. Tinha. Só que o governo anterior colocou uma série de incentivos para o consumo interno através da linha branca, por exemplo. Por exemplo. Que era aquelas que não gerou receita. Que não gerou receita. A hora que ele tirou o IPI, famoso, que ele tirou o IPI de carro de receita branca, pouco efeito deu nos preços, foi mais psicológico do que um efeito real, se você comparar
Mas aumentou muito o consumo. Só para lembrar rapidamente, aí havia linha de crédito que financiava carros até 72 meses. Aí a pessoa vai no valor da prestação, que fica pequeno, e vai. Aí ele perdeu o emprego e ele não conseguiu pagar o carnê. E aí ficou sem o carro. Ficou sem o carro. Os 72 meses, não adiantou nada. A garagem ficou vazia. Porque é um risco você fazer isso numa economia se você não tem a fundamentação de que a economia vai continuar crescendo. O risco é ela não continuar crescendo, né? Então, Nelson, há espaço, como você perguntou, há espaço, e houve espaço, então, em 2017, para a exportação. O agronegócio, evidentemente, que é o setor que mais ajuda esse país a crescer, fez a parte dele nas exportações, né, de produtos básicos, de matéria-prima, ou de produtos tipo soja, Sim, que serve de alimento lá fora, para que a gente pudesse ter superávit na balança comercial. E esse superávit de balança comercial, que já está fechado em dezembro, foi 68 bilhões de dólares. É a forma mais saudável de entrada de dólar no país. Porque ao exportar, eu estou vendendo mercadorias, estou gerando emprego aqui dentro e, de alguma maneira, estou gerando renda aqui dentro. Então, é uma forma saudável de nós fazermos entrar o dólar. Muito melhor essa do que o dólar especulativo. Pode entrar na bolsa. Que a bolsa que vem para os fundos de investimento especular. E colocar o dinheiro que, de alguma maneira, não tem efeito na economia real. Então, foi muito saudável isso. Isso traz uma outra consequência, Nelson, que impacta na inflação, que é exatamente o dólar permanecer estável. O dólar vai permanecer em 2018, são as previsões, porque o superávit comercial vai permanecer alto, no mesmo patamar que está hoje. Se o dólar permanecer assim, ele não vai impactar na inflação. Ele não impacta. Se o dólar sobe, impacta na inflação, porque muitas empresas têm matérias-primas que são importadas e que ela coloca. Por exemplo, farinha de trigo, 70% da farinha de trigo que a gente usa no pãozinho, na bolacha, no macarrão, 70% vem importado porque o Brasil não é autossuficiente em produção de trigo, pelo clima, por um monte de razões. Sim. Que não tem como produzir mais trigo, porque o trigo é uma cultura de clima temperado. Então, por exemplo, imagina que se subir o câmbio, vai subir a farinha, vai subir o pãozinho. Então, quer dizer, o câmbio estável, porque eu tenho um superávit comercial, e é isso que vai causar, eu não tenho impacto na inflação. Estabiliza a indústria, a capacidade dela no tempo de continuar produzindo com aquele custo. Aquele custo. As indústrias têm que ter uma coisa que o brasileiro esquece, industrial: produtividade, eficiência operacional numa linguagem. Ele sempre pensa no preço, ele esquece de trabalhar a eficiência. Isso é uma falha da indústria brasileira. Então nós temos também que falar disso, não temos só que falar que é isso, que é aquilo, que o governo tem muita responsabilidade. Mas eu acho que a indústria tem que fazer a parte dela, né? Eu sou um diretor de indústria, posso dizer para você, de cátedra, o que acontece. Tem que trabalhar a produtividade. E a pessoa fica só esperando mudar preço. Não pode, tem que mexer com a produtividade. Agora, do ponto de vista de olhar um pouquinho os dados, a gente acabou, dentro dessa oportunidade que o mercado teve buscar, da indústria interna, apareceram, por exemplo, só para citar os destaques, a China, conseguimos vender bem para a China, inclusive aqui para a Argentina. Sim, perfeito. Retomamos, né? A Argentina estava meio apagada, talvez por conta da política anterior. A Argentina colocava muito subsídio de lá para cá. Era difícil colocar produtos nossos lá porque eles subsidiavam enormemente. Com a entrada do Magre lá, é possível, mudou a política e o Brasil voltou a exportar. Porque a Argentina é altamente viável por causa da questão que ela está muito próxima. Que uma das coisas do comércio exterior que às vezes atrapalha é o frete. É muito caro o frete de container, de navio. A Argentina, a gente faz muita coisa com caminhões rodoviários aqui. Isso facilita um pouco. 2.000 quilômetros, a gente está em Buenos Aires. Então é muito importante. Bom, a indústria com capacidade, com câmbio estável, de continuar vendendo lá fora, mantendo a boa saúde da entrada, a mais saudável entrada de dólar aqui interno, com a recuperação de emprego, vamos mexer no tempo com produtividade ou não, se é uma continha para o empresário, um cenário de juros baixo, do ponto de vista do histórico nosso, com também uma taxa de inflação controlada, a gente passa a ter ainda com o voo de galinha a possibilidade de recuperação então em 2018. Consegue. Efetivamente. Consegue. Há efetivamente um cenário real
Porque você tem um cenário otimista, um cenário real, um cenário pessimista. É assim que normalmente os analistas fazem. Então, o cenário real, a possibilidade do crescimento do PIB ser em torno de 3%. Para quem veio de 2 anos anteriores a 2017 com menos 3,8%, menos 3,4%, juro composto, isso aí dá quase 9% de crescimento que o país andou para trás, nós já vamos ter aí 0,8%, é o provável sinal de 2017, e 3% positivo de 2018. Eu acho que a gente está retomando. Aí entra uma variável, Nelson, que é importante a gente colocar. Não podemos esquecer que 2018 tem eleição presidencial. Sim. Então, esse é um grau de incerteza. São dois pontos que geram um grau, num país que tem algum cenário positivo, né, que a gente analisou até agora, tem 2 pontos que são incertezas. Um é o déficit público, que você já abordou, e o outro é o cenário eleitoral. Quem serão os candidatos, quem será eleito, qual a política econômica que o eleito futuro vai adotar, para dar continuidade ao que vem acontecendo hoje, graças ao esforço da área privada. Para lembrar, na nossa histórico recente do humor do mercado, por exemplo, lembro quando o Lula estava para ser eleito pela primeira vez, o dólar ainda questão de 4 por 1 em relação ao real. Esse humor hoje tem um ingrediente de todas as falhas da gestão, de déficit, de efeito fiscal que a gente está falando, mais a questão do perfil do candidato. O mercado fala, eu estava comentando aqui fora do ar, de assistir algumas palestras, né, de economistas e mercado de investidores, que esperam uma cara de um governo reformista. Um perfil reformista. Sim. Isso é o que o mercado espera da questão do resultado das urnas. Sim. Agora, aí é uma opinião pessoal. Claro. Os candidatos que estão aí, que estão nas pesquisas, nenhum tem perfil reformista. A pesquisa está aí, cada mês solta um. Sim. Não tem perfil reformista. Então, ou vai aparecer um novo candidato, ou a gente vai ter mais do mesmo. E aí continua essa variável ruim para o cenário que a gente está lá. De incerteza, é muito grande. Porque, lamentavelmente, Nelson, feliz ou infelizmente, a política manda na economia. A economia, ela é uma ciência neutra. Se eu tenho A, eu tenho B, eu tenho C, o cara vai dizer, ó, vou ter uma política econômica assim. Aí, mais ou menos, a economia. O que está mais ou menos recuperando é que o Temer deu uma certa liberdade para o Meirelles e para o Ilan do Banco Central. Sim. Eles fazem, o Meirelles tirando os ajustes finais do Temer na liberação de verbas para poder não ser considerado julgado lá no Congresso, que ele liberou verbas à vontade, que o Meirelles ficou bravo com isso, mas não tinha o que fazer. Sim. Tirando isso daí, o Meirelles tem uma autonomia muito grande. E ele é um grande economista. Ele vem trafegando já pelo setor público há algum tempo, foi presidente do Banco Central e agora é ministro da Fazenda. Se, na verdade, ganhe quem ganhar. Então vamos retomar a história de que mesmo os candidatos que estão postos aí, um deles ganha. E nenhum deles tem perfil reformista. Mas vamos dizer que eles mantenham o Meirelles e o Ilan, ou a linha que o Meirelles e o Ilan estão colocando, a economia continua dando certo. Continua. Apesar do governo. Apesar do governo. Apesar dos defeitos. Dizer, que é um pouco do que acontece hoje, né? Na verdade, o Temer nem entende de economia, ele deixou na mão do Meirelles, que o Meirelles está fazendo a parte dele, né? Pensando no consumidor do dia a dia, com mais algum outro elemento, tem gente, por exemplo, tem um fator jurídico que eu vou colocar uma pitadinha no nosso controle aqui. Chegamos a bater 14 milhões de desempregados. Esse número estagnou. Quem não tem emprego hoje vai continuar tendo que se qualificar, mas mais gente fora do mercado de trabalho não devemos ter. Não devemos ter. Esse é o cenário que a gente coloca. O que está acontecendo na recuperação do desemprego? Um pouco é carteira assinada, pouco, não muito, um pouco é carteira assinada. Outro pouco é profissionais assim, que tiveram o seu acerto de conta, vamos dizer assim... Virou autônomo? É um eletricista, para dar um exemplo. O cara foi dispensado aí de uma empresa grande e tal, ele virou autônomo. Trabalhando por conta, como a gente disse. Tem muito emprego informal ainda. Segundo os analistas, parte agora da reforma trabalhista, que mexeu nas regras. Sim. Que, enfim, botar esse elemento aí. Para alguns seria um tiro no pé, porque perde recurso em previdência, aumenta a informalidade, que aumenta as possibilidades de
de contratação direta. Contratação. Isso tudo a gente vai ter que esperar. São outros indicadores. É o efeito da própria reforma trabalhista para ver ao longo do tempo se no final trouxe um benefício maior que não. Eu não consigo não me coçar aqui como jornalista de botar no dado. Eu estava falando com um cara outro dia, ele fala, poxa, porque o mercado também reclama bastante disso, sobretudo o governo. Se os juros estão a 7%, a gente está em inflação de 3 e pouco, a gente nunca, numa história recente, tem encontrado um cenário tão bom, por que os bancos continuam cobrando tão caro? Aí o cara fala, mas é risco de inadimplência, o brasileiro vai ter dificuldade de pagar, olha quantos empregados tem. Sim. Não é só isso, né? Não, e, a meu ver, se você entrevistar, como você já entrevistou o presidente da FEBRABAN, Federação dos Bancos, ele vai te dizer isso. O spread está apertadinho. Mas não é verdade. Na verdade é lucro mesmo. A inadimplência, inclusive, baixou. A inadimplência baixou muito, né? Hoje em dia, uma das maiores formas de empréstimo do banco é o crédito consignado. Aí ele teve algum probleminha por causa do desemprego, mas fora isso, não teve nenhum senão. A inadimplência vem diminuindo. O banco está enxugando o quadro, reduzindo o custo, automatizando e ganhando tudo. Muito dinheiro. Então, e a hora que eles publicam os balanços, todos eles, né, passa de bilhão. Então, pergunta se alguma empresa, talvez as multinacionais grandes tenham bilhão de lucro. Os bancos, você fala assim, 3 bilhões 420 milhões. Lucro, eu estou dizendo que é lucro, não é faturamento. Como que o juro não pode baixar? Nelson? Então, o Banco Central fez a parte dele, o juros está aí em torno de 7, né? Mas para chegar na ponta é o grande desafio. E precisa ter esse movimento e essa pressão da sociedade para chegar na ponta, porque senão também eu não retomo o consumo de vendas a prazo. Que uma das coisas que segurou a venda a prazo e o crédito foi, no primeiro momento, o desemprego. As pessoas não tinham mais como procurar e comprar nada a prazo. Eu estou desempregado, ou a segurança de estamos em recessão, posso ficar desempregado, a empresa que eu trabalho pode me cortar por falta de venda e eu então não vou assumir compromisso novo. Para ter essa segurança, ou essa confiança, que a gente chama de confiança do consumidor, precisa que algumas variáveis mudem. Uma delas é a taxa dos juros do crédito na ponta, que é muito alta. A gente está falando de crescimento em torno de 3% ou um pouquinho mais para alguns na indústria, mas é microeconomia aí. Microeconomia, Nelson. Eu penso que o que vai recuperar o país em 2018 é o lado microeconômico do país, ou seja, os setores indústria, comércio e agronegócio. Pode atrapalhar algum outro indicador, principalmente dos dados do governo, o fato de não passar um retalho, não essa reforminha da Previdência? Pode atrapalhar, porque aí qual é a análise que o mercado faz? Você já fez essa sua análise aqui no programa hoje. O mercado fala, bom, se não passar essa reforma, o déficit público aí não vai mexer, aí o mercado fica nervoso. Vou continuar gastando por exemplo, dinheiro. Investimento, ninguém vai tirar da aplicação financeira para colocar em máquina uma coisa que ele não tem certeza se o próprio governo vai administrar bem suas finanças. Ou a qualquer momento o governo desequilibra e a taxa de juros volta a subir. Então, o que vai mais impactar é nos investimentos. O pessoal não vai fazer investimentos de médio e longo prazo se o governo não resolver o seu problema de déficit. Agora, seja um parênteses aqui, também está coçando, vou comentar na nossa roda para colocar de raciocínio da pessoa. Tem uma classe média, uma parte dos brasileiros que ganharam bons dinheiros em papéis como a LCA, a LCI, num outro volume aqui. Aqui a gente está falando de o governo eventualmente não fazer a reforma, o empresário não tirar esse dinheiro para investir, porque tem insegurança, apesar da economia estar dando o seu voozinho de galinha aqui, e uma margem muito pequena desses títulos agora. Sim. Então muda o patamar de quem é investidor muda. também. E talvez muda também o foco. A meu ver, eu penso que se o pessoal voltar a investir no setor imobiliário é interessante. Sempre pensando, no setor imobiliário você ganha dinheiro a médio e longo prazo. Né? Você ganha a curto prazo se você tiver apartamento ou casa para alugar, você vai ter uma renda do aluguel. Quem está comprando lote? Sim, que hoje, a renda do aluguel hoje é em torno de 0,5%. Já foi 1% do valor do imóvel, hoje é em torno de 0,5%. É uma renda. Agora, a médio e longo prazo, é possível você desviar o foco de papéis para setor imobiliário, porque está muito barato as coisas, é proporcional ao que já foi.
né? Ainda está caro muita coisa do setor imobiliário, mas proporcional aos preços que tinha, houve uma queda, algo de 30% dos valores. Então, talvez é o caso de redirecionar o foco para o setor imobiliário, né? Tirar de papéis e foco imobiliário. Porque aí eu acho que a médio e longo prazo, o investidor que fizer isso, vai ganhar mais que deixar em papel. Segundo lugar, se volta a ter prédios e condomínios e bairros de Minha Casa Minha Vida, etc., para ser feito, e aí você gera emprego. Construção civil. Você gera emprego. Eu acho que tudo isso pode acontecer em 2018. Sem deixar de comentar uma outra questão nossa, dos estruturais, dos problemas que a gente já citou, infelizmente, há 10 anos aqui do nosso histórico, que continuamos com ele. Sem dúvida, né? Para não deixar de registrar aqui, para o nosso efeito histórico, Carlos, alguns a gente já esqueceu deles de novo e eles voltam. Se a economia voltar a aquecer, se o voo da galinha for um pouquinho mais longe, como a da Angola, por exemplo, fazendo o comentário, a gente volta a ter problema com matéria-prima, energia, abastecimento do setor de produção. Com certeza, porque não foi feito nada, absolutamente nada nos últimos 5 anos, 6 anos. Então, quando o Brasil tinha um crescimento ainda de 3% lá, imagina, porque a grande desculpa foi que com a recessão não precisava de tanta demanda. Mas se o Brasil voltar a crescer, como é o cenário, nós vamos ter de novo um problema com energia. O governo dormiu no comodismo. Dormiu no comodismo, tirou o foco, ficou preocupado com outras coisas, não investiu, não incentivou aquela questão da licitação das hidrelétricas que o governo Dilma entrou e quis balizar lucro, quis balizar tudo, lembra dos leilões? Então não teve ninguém para investir. Então nós erramos de novo no planejamento estratégico do governo. Ele não considerou, entre tantas coisas importantes para esse país, a variável do insumo chamado energia elétrica. Se voltar a crescer, tiver o voo de Angola que você coloca, Nelson, vai faltar energia. O pior que o impacto é esse. Se faltou energia, sobe o valor do quilowatt. Aí sobe para o residencial também. Aí sobe a inflação. Mexe nos outros vetores da economia. Mexe nos vetores, mexe na inflação. O poder aquisitivo das pessoas diminui, porque a conta de luz ele tem que pagar, são corta. Aí vai diminuir o consumo em sapato, em roupa, em automóvel, em geladeira, etc. Que já de novo o governo, o setor público atrapalhando o crescimento do setor privado. Carlos, temos um cenário aqui com alguns que dependem de Brasília, outros não dependem de Brasília, outros dependem da gente, como empresário, consumidor do dia a dia. E o fator eleição no meio do caminho lá para outubro para a gente olhar. Eu acho que esse é um desafio. Uma incerteza muito grande, não só quando estiver próximo da eleição e tiver o resultado, depende de quem forem os candidatos e de quem ganhar, há impactos enormes, né? Você citou um que é o câmbio, mas também para 2019. Quer dizer, no próximo programa nosso, né, que a gente vai estar fazendo, vai estar já falando como é que vai ser 2019. Hein? Sim. Aí nós vamos ver o resultado da eleição e podemos analisar, né? Carlos, muito obrigado por você ter feito essa tarefa conosco aqui de contribuir com a discussão pública, para que as pessoas entendam um pouco mais como a economia, a política e a gestão mexem no dia a dia. Eu que agradeço o seu convite, sempre muito honrado aqui na TV Câmara, né, que é um canal esclarecido, um canal do conhecimento, né? A TV Câmara, ela comunica conhecimento. Então é um prazer, uma honra estar aqui, estou sempre às ordens. Muito obrigado, economista Carlos Setti. Você encontra este programa, como os demais da grade, na página da TV Câmara, no YouTube, na íntegra, para que você possa assistir a hora que você quiser, quando você estiver fazendo as suas continhas domésticas em casa. O princípio continua o mesmo, só gaste aquilo que você arrecada, pelo menos. Até o nosso próximo encontro.